Meus irmãos, mais uma vez, sejam bem-vindos. Patrícia, seja bem-vinda. Maria dos Anjos. Eu não sei o que aconteceu aqui, que caiu deu um problema na câmera e ela não estava funcionando. Eu não sei por quê. Ainda bem que a gente não tinha ainda começado o nosso estudo. Mas Deus abençoe os irmãos que estão chegando aí. Mara, mais uma vez. Selma, Deus abençoe. Diácono Rogério, seja bem-vindo, Deus abençoe. Então, eu espero que agora dê certo, porque essa já é a minha terceira tentativa. Mas, se Deus quiser, como diz o nosso estudo, Deus é soberano e tudo está debaixo da sua vontade. E Felipe, Deus abençoe. Felipe aí, Deus abençoe. Nós vamos, presbítero Rogério, presbítero Gerson, Deus abençoe, seja bem-vindo. Vamos ver se está dando certo agora. Então, como eu falei aos irmãos, eu vou falar nessa manhã sobre a soberania de Deus. Eu pretendo, meus irmãos, nas próximas semanas, enquanto nós estivermos aqui, está falando sobre um atributo de Deus e sobre como isso se relaciona conosco, tá? E hoje, então, o tema escolhido por mim foi Deus é soberano, ok? Então, vamos orar mais uma vez? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, Deus, permita, Pai, que esse estudo seja feito, ó Deus, de acordo com a Tua vontade, e que haja, ó Deus, também compreensão dos irmãos, ó Pai, que o Senhor ilumine as suas mentes, para que eles possam entender, ó Pai, a Tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu estava falando também, se você não pegou a sua Bíblia, se você não pegou um papel, se você não pegou uma caneta, pegue. Se você acha mais fácil, anote os versículos, anote o texto, para que você possa estudar mais tarde. E se houver alguma dúvida, os irmãos poderão me perguntar, os irmãos poderão deixar a sua pergunta, ou pessoalmente, ou para mim, no grupo. Então, como os irmãos achar melhor, ok? Então, vamos lá. Então, falar sobre a soberania de Deus. Meus irmãos, no texto de Oséias, capítulo 6, verso 3, o profeta ele nos exorta a conhecer e a prosseguir no conhecimento a Deus. Então ele fala que ele nos exorta a nós conhecermos a Deus e a nos esforçarmos por conhecer cada vez mais esse Deus. Nós sabemos que nós nunca conheceremos a Deus completamente. Nunca. Nós nunca teremos um conhecimento de Deus completo. Por quê? Porque Deus, meus irmãos, ele é infinito. O ser humano, ele é finito. Então, nós nunca conseguiremos conhecer a Deus totalmente, completamente. Porque se isso acontecesse, nós seríamos deuses. E isso nunca vai acontecer. Nós seríamos Deus. E isso nunca vai acontecer. Por isso, meus irmãos, a melhor maneira de nós conhecermos a Deus é através dos seus atributos. Por isso, nós queremos estudar, né? Alguns desses atributos que nos ajudarão a conhecer o Deus que nós servimos, a começar da sua soberania. Tá ok? Então vamos ver então qual é a definição de soberania. Deus, ele possui todo o poder, de maneira que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou frustrar os seus planos. Então, Deus possui todo o poder, de maneira que ninguém
pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou frustrar os seus planos. Em Jó, capítulo 42, verso 2, diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Jó 42, 2 diz: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, Deus pode todas as coisas conforme a sua vontade, conforme a sua natureza que é santa. Ele pode todas as coisas, desde que isso não anule, afete a sua santidade. Então, nenhum dos planos do Senhor pode ser frustrado. Também, meus irmãos, no Salmo 115, verso 3, diz assim: no céu está o nosso Deus e tudo faz como lhe agrada. Então, no Salmo 115, verso 3, diz que Deus está no céu e tudo ele faz como lhe agrada. Deus só faz o que lhe agrada. Deus só faz o que é da sua vontade. Ainda na definição, ele governa as nações. Então, Deus ele governa as nações. É o que diz lá no Salmo 22, verso 28. Diz assim: pois do Senhor é o reino, e ele governa, e é ele quem governa as nações. Então, Deus ele governa as nações. Ele está acima das nações. É ele quem comanda as nações, segundo o Salmo 22, verso 28. Ele tudo faz segundo a sua vontade. Ele tudo faz segundo a sua vontade. No exército dos céus, nos anjos, entre os moradores da terra. Então, eles vão dizer aqui o texto de Daniel, capítulo 4, verso 35, que Deus faz tudo segundo a sua vontade, tanto no céu como aqui na terra. Então, Daniel, capítulo 4, verso 35, diz: todos os moradores da terra, todos, são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Então, Deus, segundo a sua vontade, ele age ele age com o exército do céu, que são os anjos, e também com os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, não há quem possa impedir o agir de Deus, nem lhe dizer o que fazes. Então não há como deter a mão de Deus, não há como impedi-lo de agir. Então essa é a definição de soberania. Mas vou ler mais uma vez para os irmãos guardarem. Agora, sem ler os textos. Deus possui todo o poder, de maneira que ninguém pode impedir os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou frustrar os seus planos. Ele governa as nações, ele tudo faz segundo a sua vontade, no exército dos céus e entre os moradores da terra. O nosso Deus, ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Vamos ver então, meus irmãos, a soberania de Deus na criação. Apocalipse capítulo 4, verso 11. Apocalipse capítulo 4, verso 11, diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Então, observe que diz o texto que Deus é digno da glória, da honra e o poder, porque ele criou todas as coisas. Agora veja, o que levou Deus a criar todas as coisas? Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram
criadas. Isso quer dizer, meus irmãos, o seguinte: por que Deus criou todas as coisas? Porque Ele quis. Por que as coisas são como são? Porque foi da vontade de Deus. Se Ele quisesse criar o mundo de uma outra maneira, Ele poderia? Poderia. Mas foi da vontade de Deus criar o mundo dessa forma. O mundo como foi criado lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, foi da vontade de Deus que as coisas fossem criadas da maneira como foram. Tá? Então, Deus é soberano na criação. Se Ele não quisesse criar nada, Ele poderia? Poderia. Ele foi obrigado a criar qualquer coisa? Não, não foi obrigado. Ele criou porque Ele quis. Vamos ver agora a soberania de Deus no governo do universo? Vamos ver. Então, um texto que fala que Deus governa o universo. Tá? Então, abra aí, por favor, no Salmo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19, fala da soberania do Senhor no governo do universo. Então, Salmo 103, verso 19, ele vai dizer assim: no céu estabeleceu o Senhor o seu trono. Então, o trono do Senhor está nos céus. E o seu reino domina sobre tudo. O reino de Deus, ele abrange tudo, todas as coisas, tanto no céu como na terra. Deus domina sobre tudo que existe no céu, Deus domina sobre tudo que existe na terra. É o que diz o Salmo 103, verso 19. E o seu reino domina sobre tudo. Vamos ver, meus irmãos, agora, a soberania do Senhor no domínio da matéria. Será que Deus domina a matéria? Sim, Deus domina a matéria. Até sobre a matéria, Deus é soberano. Abra lá, por favor, em Gênesis, capítulo 1. E nós vamos ver, meus irmãos, Deus dominando a matéria. Então, diz lá. Aí fala sobre a criação, né? Gênesis 1:3. Diz assim: disse Deus, haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Percebeu? Deus dominando aí sobre a matéria. Ele falou, haja luz, e a luz foi criada. Nós vemos então, meus irmãos, que Deus, com o poder da sua palavra, ele age até mesmo sobre a matéria. Ainda no capítulo 1 de Gênesis, no verso 9. Gênesis 1, verso 9. Disse também Deus, ajunte-se as águas debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. Então Deus ordena, Deus fala para que a água ela se ajunte num só lugar e que apareça a porção seca. O que a água fez? Ela obedeceu. E assim se fez, como diz lá em Gênesis 1, verso 9. Ainda em Gênesis, capítulo 1, o verso 11, diz assim: e disse, produza a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja neles sobre a terra. Então Deus aqui ele cria a vegetação. Ele fala para produzir relva, ervas que deem semente,
árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie. E o que acontece? E assim se fez. Deus é soberano sobre a matéria. No Salmo 33, verso 9, Salmo 33, verso 9, diz assim: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Já pensou nisso, meus irmãos? Nós servimos a um Deus, nós adoramos um Deus que ele é soberano. É soberano sobre a criação. O nosso Deus, ele reina soberanamente sobre todas as coisas, sobre tudo, tanto no céu como na terra. O nosso Deus, ele é soberano até mesmo sobre a matéria. Um outro texto. Gênesis capítulo 6, verso 17. Gênesis 6, verso 17. O que acontece aqui? Deus fala a Noé. E ele fala assim: Noé, eu não estou satisfeito com aquilo que os homens estão fazendo, então eu vou mandar água para matar toda a carne, toda a vida nesse mundo que existe debaixo dos céus. Então vamos ver? Gênesis 6, verso 17 diz: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida, debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Então Deus fala, eu vou derramar água, e essa água vai matar toda a vida debaixo dos céus. Ele fala isso. Agora, falar é uma coisa, fazer é outra. Não é verdade, meu irmão? Será que Deus tem poder para isso? Tem. Nós vimos isso em Gênesis capítulo 7, versos 11 e verso 12. Nós vemos então Deus cumprindo aquilo que ele havia falado, que ele derramaria água sobre a terra. Então diz lá em Gênesis capítulo 7, verso 11 e verso 12. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram, e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então, diz o texto que no ano 600 de Noé, as comportas do céu se abriram e houve uma copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Então, ou seja, aqui nós temos o cumprimento daquilo que Deus havia falado lá em Gênesis capítulo 6. Deus mostrando que ele tem poder sobre a água. Deus é soberano até sobre a água. A chuva que vem do céu, ela vem segundo a vontade, segundo o propósito de Deus. Um outro texto, meus irmãos, é o texto de Êxodo, capítulo 7, verso 20. Mais uma vez, nós vamos ver a soberania de Deus sobre a matéria. Então, o Êxodo, capítulo 7, verso 20, diz assim: fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhes havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, e à vista de Faraó e seus oficiais, e toda a água do rio se tornou em sangue. Então, Moisés e Arão, eles, segundo a vontade de Deus, eles transformam a água em sangue. Isso foi feito pelo poder de Moisés ou de Arão? Será que havia alguma coisa especial na vara, no bordão de Moisés? Será que havia algum poder em Moisés? Não. O poder que havia era do Senhor. E ele então
e Moisés era apenas um instrumento nas mãos do Senhor. O Senhor falou para ele: vai lá, fala com o faraó e diante dele mexe lá a tua vara, o teu bordão, e essa água se transformará em sangue. Um outro texto, meus irmãos, é o texto de Êxodo, capítulo 10, do verso 21 ao verso 23. Êxodo, capítulo 10, verso 21 ao verso 23. Diz assim: então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu, e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Então Deus fala para Moisés, para ele estender as mãos para o céu, e viria sobre a terra do Egito, melhor dizendo, trevas tão densas, que daria para si apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu, e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito, por 3 dias. Então, Moisés foi lá, estendeu as mãos para o céu, e houve trevas durante 3 dias. E o interessante é que é sobre toda a terra do Egito, por 3 dias. Somente na terra do Egito. Eles não viram uns aos outros. E ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Olha, meus irmãos, o poder de Deus. Deus é tão poderoso, ele é tão soberano, que ele mandou trevas durante 3 dias sobre um povo, de tal maneira que esse povo, durante 3 dias, eles não conseguiam enxergar um ao outro. A tal ponto, meus irmãos, que durante 3 dias, essas pessoas, elas não se levantaram da cama. E no meio do povo de Israel? E no meio dos filhos de Deus? O que aconteceu? Havia trevas lá também? Não, a Bíblia diz que, porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Uma outra passagem, meus irmãos, é aquela de Marcos, capítulo 4, verso 35 ao verso 41. É onde nós vemos aí o poder agora de Jesus, né? Jesus soberano, manifestando aí o seu poder sobre o vento e sobre a terra, e sobre o mar. Então, Jesus manifesta o seu poder sobre o vento e sobre o mar. Então, diz lá, em Marcos capítulo 4, verso 35 a 41. Naquele dia, já sendo tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? Verso 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. Então, olha aqui no verso 39, o Senhor fala, ele é despertado, ele se levanta, ele repreende o vento e ele fala ao mar: acalma-te e emudece. E como resposta da palavra do Senhor, e como resultado da palavra do Senhor, diz aqui ainda no verso 39, o vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem?
Então a gente vê, meus irmãos, a soberania de Deus sobre a matéria. Ok? Vamos ver então agora a soberania do Senhor no domínio dos seres irracionais. Será que o Senhor domina sobre os seres irracionais? Sobre os animais? Será que Deus exerce o domínio sobre os animais? Lembre-se, Deus domina sobre tudo. Então, em Gênesis capítulo 2, verso 19. Gênesis capítulo 2, verso 19. Diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem, para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Então, meus irmãos, diz o texto que Deus, ele trouxe os animais do campo, dos céus, ele trouxe todos os animais até a presença do homem, para que esse desse nome aos animais. Quem trouxe os animais? Foi Deus. Percebeu? Deus é soberano sobre os animais, sobre os seres irracionais. O nosso Deus, ele domina sobre tudo. Vamos ver outro texto? Ainda em Gênesis capítulo 6, verso 19 e verso 20. É o texto que fala do dilúvio. Então, Gênesis capítulo 6, verso 19 e verso 20. Diz assim: o Senhor dá uma ordem a Noé: de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca para os conservares vivos contigo. Então diz aqui no texto que Noé, ele deveria fazer com que um casal de cada animal entrasse na arca. Essa era a função de Noé, fazer os animais entrar na arca. Ok? Agora vê o verso 20. Das aves segundo a sua espécie, do gado segundo a sua espécie, de todo o réptil da terra, segundo a sua espécie. Entendeu? Viu aí? Então, a continuação, né? De cada animal, 2 de sua espécie. Um casal, né? Agora, o que diz lá no finalzinho do verso 20? Virão a ti. Então, a obrigação de Noé era levar os animais para dentro da arca. Agora, quem iria trazer esses animais até a arca? O próprio Deus. Diz aqui, no final do verso 20, 2 de cada espécie virão a ti. Então, o próprio Deus, ele trataria de escolher, de separar um casal de cada animal, levar esses animais até a arca, e a função de Noé seria apenas de conduzir esses animais para dentro da arca. Deus é ou não é soberano até mesmo sobre os animais? E sobre os seres humanos? Será que Deus é soberano sobre os seres humanos? Será que Deus exerce o domínio sobre os seres humanos? Ou será que o ser humano está livre para fazer o que ele quer, o que ele bem quiser, ele não tem que prestar contas a ninguém, o homem faz tudo que é da sua vontade? Será que é assim? Ou será que Deus domina até mesmo sobre os seres humanos? Até mesmo sobre o homem? Então vamos ver? Provérbios 21,
verso 1. Provérbios 21, verso 1. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Então, observe que o coração do rei, ele é comparado aos ribeiros de água. Como ribeiros de água, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Meus irmãos, está mostrando aqui que Deus ele domina até sobre as autoridades. O coração do rei, o coração do prefeito, o coração do governador, o coração do presidente. Se Deus domina sobre as autoridades, não só sobre as autoridades, mas sobre todos os seres humanos, o que eu estou esperando para orar? O que eu estou esperando para clamar a Deus? O que eu estou esperando para que Deus incline o coração das autoridades, dê sabedoria às autoridades, para que, segundo a vontade do Senhor, eles possam agir? Como ribeiros de água. Como ribeiros de água. Assim é o coração do rei na mão do Senhor. E este, segundo o seu querer, o inclina. Outro texto, meus irmãos, é um texto de Filipenses, capítulo 2, verso 13. Que diz assim, Filipenses 2, verso 13, diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. Olha só, diz Filipenses 2, verso 13, que a minha vontade, a vontade que está de acordo com a vontade do Senhor, a vontade para fazer o bem, quem efetua em nós o querer, a vontade, é Deus. É Deus quem coloca vontade na nossa mente, no nosso coração. Você tem vontade de fazer uma coisa boa? Uma coisa que está de acordo com a vontade do Senhor? Isso não veio do irmão. Isso não veio da irmã. Isso vem de Deus. E diz o texto, meus irmãos, que ele não apenas realiza, ele não apenas efetua o querer em nós, mas também o realizar. Todas as nossas realizações não são fruto do nosso esforço, simplesmente. É fruto da vontade de Deus. Deus é quem realiza, Deus é quem efetua tanto o querer como o realizar. Nosso Deus, ele é soberano. Ele exerce domínio sobre os seres humanos. Vamos ver outro texto? O texto de Gênesis capítulo 45. Gênesis capítulo 45. Os irmãos conhecem a história bíblica, sabem que diz a Bíblia que havia uma contenda, havia um problema entre José e os seus irmãos. Os irmãos de José tinham inveja dele. Num determinado momento, os irmãos de José, eles se aproveitaram, colocaram José dentro de um poço, né, de um poço lá seco. Depois, eles estavam pensando em matar José. Nesse momento passou aí uma caravana que ia para o Egito, e aí nessa discussão mata, não mata, mata, não mata,
passou essa caravana e eles pensaram assim, não vamos nem matar, né? Nem vamos deixar ele viver. Vamos mandar ele para o Egito, ou melhor, com essa caravana. Essa caravana é para um lugar distante. Nós nunca mais vamos ver nosso irmão. Então ele vai ser levado para longe de nós. Então eles não vão matar, mas também não vão deixar ele lá vivendo entre eles. E aí eles se livram de José. José foi para o Egito. Os irmãos conhecem toda a história. Lá no Egito ele se tornou governador do Egito. E os seus irmãos, por uma necessidade, tiveram que ir ao Egito em busca de comida. E aí, meus irmãos, no capítulo 45 de Gênesis, verso 7 e verso 8, diz assim: Deus me enviou adiante de vós. Quem fez aquela coisa de mandar José para o Egito foi os seus irmãos que o venderam para aquela caravana que estava passando. Mas aqui diz, meus irmãos, que o próprio Deus estava por detrás disso. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. E vamos a pensar, se José não tivesse sido enviado para o Egito, todo o povo de Israel teria perecido. O povo de Israel tendo perecido, Jesus não teria vindo. E se Jesus não tivesse vindo, nós não teríamos a certeza da salvação, a certeza do céu. Observe, meus irmãos, que Deus, então, ele está por detrás de todos os acontecimentos. Às vezes nós não entendemos, mas Deus está agindo de acordo com o seu propósito. Nós não podemos perder de vista nunca a ideia de que Deus é soberano, que Deus domina sobre todas as coisas. Até mesmo, meus irmãos, sobre os homens. Um outro texto. O texto de Êxodo, capítulo 4, verso 21. O texto de Êxodo, capítulo 4, verso 21. Disse o Senhor a Moisés: Quando voltares ao Egito, vê que faças diante de Faraó todos os milagres que te hei posto na mão. Então Deus, ele se apresenta a Moisés, ele manda Moisés regressar ao Egito, ele capacita Moisés a fazer milagres para mostrar a supremacia, a soberania de Deus. Mas ele fala também que o coração do Faraó ele se endureceria diante daqueles milagres, diante daquelas maravilhas que seriam operadas por Moisés. Deus fala, Deus manda Moisés regressar ao Egito, ele capacita Moisés a operar milagres, ele fala para Moisés fazer esses milagres diante do Faraó. Deus já se antecipa e diz: mas o Faraó não vai acreditar, mas o Faraó não vai ter o temor, muito pelo contrário, o Faraó vai endurecer o seu coração. E quem vai endurecer o coração de Faraó? Diz aqui no verso 21.
Deus fala, mas eu lhe endurecerei o coração. Mas Deus iria endurecer o coração do faraó para que não deixasse ir o povo. É bom falar, meus irmãos, sobre a questão das duas coisas que caminham juntas. É a soberania de Deus, mas, por outro lado, responsabilidade humana. Deus é soberano, mas o homem é responsável pelos seus atos. Não dá para desassociar essas duas coisas. Por exemplo, se você tem um carro velhinho, e se você vai fazer uma viagem, você não pode fazer essa viagem unicamente confiando na soberania de Deus. Unicamente confiando que Deus vai lhe proteger. Deus pode nos proteger? Sim, Ele pode nos proteger. Mas eu não posso me esquivar da minha responsabilidade. E qual é a minha responsabilidade? Fazer o check-up, fazer lá o exame do carro, para ver se o carro está em condições de viajar. Eu não posso ultrapassar o limite da estrada confiando na soberania de Deus, na proteção de Deus. Deus é soberano? Sim, Deus é soberano. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, cada um é responsável pelos seus atos. Mas isso é um assunto para uma outra oportunidade. E sobre os anjos? Será que Deus exerce o domínio também? Exerce. Exerce, sim. Tanto nos anjos eleitos, nos anjos de Deus, como também naqueles que são chamados de anjos caídos, como os demônios, por exemplo. Só para dar um exemplo, vamos dar o exemplo de Satanás. Ok? Então, para mostrar que Deus exerce a soberania, o domínio até sobre os anjos. Vamos abrir lá, meus irmãos, em Jó, capítulo 1, a partir do verso 6. Gênesis, capítulo 1, a partir do verso 6, diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Verso 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicam na terra. Então aqui diz aqui no verso 10 que Satanás fala que o motivo de Jó ser temente a Deus, ser uma pessoa reta, íntegra, é porque ele era um homem abençoado. E aí então, no verso 11, Satanás ainda continua: Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti, na tua face. Observe que Satanás fala que era para tocar em Jó, nos seus bens e em tudo que ele tinha. E ele blasfemaria sobre Deus, contra Deus. Verso 12. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. Percebeu aqui, meus irmãos, que Satanás, ele só pôde agir na vida de Jó quando o Senhor o permitiu. E nós sabemos que Deus tinha um propósito na vida de Jó.
Por isso ele permitiu isso. Então Satanás, ele não pôde fazer nada mais do que aquilo que Deus havia lhe permitido. Diz lá, né, no verso 12: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas as mãos. E Satanás saiu da presença do Senhor, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó, e ele lhe disse: os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram entre eles deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho, em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles, e morreram, e só eu escapei para trazer-te a nova. Então esse é o texto de Jó, no capítulo 1, do verso 6 ao verso 19. Vimos aí, meus irmãos, que Satanás, o poder dele é limitado pela vontade de Deus. Ele não age segundo a sua vontade, nem mesmo Satanás. Satanás ele só age até o quanto Deus permite. Porque nós temos que pensar e lembrar que Deus é o Criador. Satanás, ele é apenas uma criatura. Deus, ele é ilimitado, ele é infinito. Satanás, ainda que ele tenha um certo poder, ele é limitado. Ok? Então nós vemos então a soberania de Deus no domínio dos anjos, né? Depois tem uma outra passagem aqui em Jó que fala que Satanás se apresenta outra vez diante de Deus. Tem lá uma conversa entre eles e Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó, mas que não o mate, né? E aí, chegando no final do livro de Jó, nós entendemos que Deus fez isso segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. E como diz lá em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, que são chamados pelo Senhor. Vamos ver agora, meus irmãos, a soberania de Deus no exercício da sua misericórdia. Será que Deus é obrigado a ser misericordioso com todas as pessoas? Com todo mundo? Será que Deus é obrigado a agir da mesma maneira com todas as pessoas? Não, ele não é. Ele é soberano. Ele faz somente o que lhe agrada. Somente o que é da sua vontade. Lá no texto de João, capítulo 5, versos 1 a 9. João, capítulo 5, versos 1 a 9. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão
de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se ele fosse, né, que se ponha no tanque quando a água é agitada, né? Então eles esperavam que a água, eles esperavam que quando a água fosse agitada naquele tanque, eles esperavam que alguém fosse, que o primeiro que fosse jogado ali, que fosse colocado ali, eles queriam, a pessoa seria curada. Isso era uma lenda naquela época. É lógico que não é verdade, né? Mas as pessoas acreditavam nisso naquela época, que o primeiro que entrasse na água, quando a água se movimentasse, essa pessoa seria curada. Então, diz lá no verso 3 que havia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. No verso 4 diz: esperando que se movesse a água, portanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, essa é uma lenda que havia naquela época. Não é verdade isso, né? Mas se acreditavam. Diz o verso 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Então, tinha um homem que estava ali, ele estava enfermo já há 38 anos. Eu não sei quanto tempo ele estava aqui naquele tanque, esperando aquele tanque agitar, mas ele estava ali. Né? Verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhes: queres ser curado? Percebeu uma coisa, meus irmãos? Diz o texto no verso 3 que havia naquele lugar uma multidão. Você não consegue imaginar uma multidão? Era muita gente. E qual era o estado dessa multidão? Enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Havia lá muita gente. E a quem que Jesus se dirige? A multidão? Não. Ele se dirige a uma determinada pessoa. Jesus, vendo-o deitado, verso 6, e sabendo que estava ali há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado. E tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Então observa, meu irmão, embora o verso 3 diz que havia ali uma multidão de gente necessitada, de pessoas enfermas, de pessoas cegas, de pessoas coxas, de pessoas paralíticas, Jesus, ele agiu com misericórdia apenas em relação a um homem. A um homem apenas ele curou. E os outros? A Bíblia não diz. Possivelmente, os outros não foram curados por Jesus. Porque Deus é soberano até mesmo no exercício da sua soberania. E a soberania de Deus em relação à eleição? Será que Deus é soberano em relação à eleição? Será que Deus, de fato, ele escolhe quem ele quer para a salvação e rejeita ao outro? Vamos ver? Romanos capítulo 9, a partir do verso 11.
Romanos capítulo 9, a partir do verso 11. Romanos capítulo 9, verso 11 diz assim: E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Então aqui fala de gêmeos que ainda não tinham nascido, eles não tinham praticado nem bem nem mal, mas para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. A eleição, ela não depende das obras, ela não depende das nossas ações, ela depende da vontade do Senhor. Diz o verso 12: Já fora dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito no verso 13: Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Deus ama a Jacó e se aborrece de Esaú. Mas por quê? Os dois nem eram nascidos. Os dois não tinham feito nada ainda nessa vida. Deus não tinha nascido, os dois não tinham nascido. Por que então que Deus ama um e se aborrece ao outro? Verso 14. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? Será que Deus é injusto por escolher um e rejeitar o outro? Paulo responde: de modo nenhum. Deus, quando escolhe um e rejeita o outro, ele não é injusto. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Percebeu? Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Deus diz aqui que ele vai ter misericórdia. E lembre-se que é no contexto de eleição. Ele fala que ele vai ter misericórdia de quem lhe aprouver. Ele vai se compadecer de quem lhe aprouver. Verso 16. Assim, pois, não depende de quem quer. Não depende da vontade do homem. Ou de quem corre. Não depende do esforço humano. Mas de usar Deus a sua misericórdia. Não depende da vontade, não depende do esforço, mas de usar Deus a sua misericórdia. Verso 17. Porque a Escritura diz a Faraó: para isto mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Em relação à eleição, Deus é soberano. Ele escolhe quem ele quer. Ele rejeita quem ele quer. Não depende da vontade humana, não depende do esforço humano. Depende da misericórdia de Deus. E a esses a quem ele escolhe, a esses a quem ele elege, ele aplica, ele efetua o querer e o realizar. E agora, meus irmãos, a soberania de Deus em relação à nossa oração. Será que a nossa oração é a coisa mais poderosa que existe no mundo?
Será que isso é verdade? Será que não existe nada mais poderoso do que as nossas orações? Não é verdade, meus irmãos. O que existe de mais poderoso nesse mundo não são as nossas orações. É o Deus que atende às nossas orações. Olha o que diz, falando sobre a soberania de Deus e a oração, no texto de 1 João, capítulo 5, verso 14. 1 João, capítulo 5, verso 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. O texto fala que nós devemos ter confiança nas nossas orações, porque o texto conclui, porque Ele ouve as nossas orações, porque Ele atende às nossas orações. Mas que tipo de oração o Senhor atende? Todas as nossas orações? Olha o que diz o verso 14. Entre a oração e o fato de Deus atender. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Se a minha oração estiver em conformidade com a vontade de Deus, essa oração Ele vai atender. Se a minha oração lá não estiver em conformidade com a vontade de Deus, se Deus tiver um outro propósito para mim, Ele não vai atender. Quer ver um exemplo? Exemplos bíblicos? Moisés pediu a Deus para que o deixasse entrar na terra prometida. Moisés pediu a Deus para que Deus o deixasse entrar na terra prometida. Deus não atendeu essa oração. O apóstolo Paulo, ele pediu para que Deus o livrasse do espinho na carne. Deus não atendeu essa oração. E ele diz a Paulo: a minha graça te basta. Mais importante do que Deus atender as nossas orações. Mais importante do que a vida. Mais importante do que qualquer coisa que a gente possa ter nesse mundo. A graça é mais importante do que tudo. A minha graça te basta. Por isso Deus é soberano, até mesmo das nossas orações. Ele atende às orações que são segundo a sua vontade. Não são todas as orações, porque nosso Deus, Ele é soberano. E a soberania de Deus em relação à salvação? Também é verdade. Vamos abrir lá em João capítulo 1, verso 12. João capítulo 1, verso 12. E diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então diz aqui, meus irmãos, no verso 12, que a partir do momento que nós cremos em Jesus, a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a partir do momento que nós recebemos a Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Aí diz o verso 13: os quais
não nasceram do sangue. Nós não somos filhos biológicos de Deus. Nem da vontade da carne. Nós não nos tornamos filhos de Deus por causa da nossa vontade. Por causa do nosso querer. Nem da vontade do homem. Não depende. Nós não nos tornamos filhos de Deus por causa da vontade de ninguém. Eu quero que você seja filho de Deus. E você vai ser. Eu quero que você seja filho de Deus. Não é? Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Mais da vontade de Deus. É Deus quem determina, é Deus quem decide quem será, quem vai ser seu filho e quem não vai ser. Porque a Bíblia diz também, meus irmãos, que pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, a fé, ela não vem de vós. Ela não vem de você, ela não tem origem em você. Mas é dom, é presente de Deus. É presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Assim, meus irmãos, nós vimos nessa manhã, nesse estudo, a gente viu que o nosso Deus, ele é soberano sobre a criação. Vimos que o nosso Deus, ele é soberano sobre o universo. Ele reina sobre tudo. Ele reina sobre a matéria. Ele reina sobre os animais. Ele reina sobre os seres humanos. Ele reina sobre os anjos. Ele reina no exercício da sua misericórdia. Deus, ele é soberano no exercício da sua misericórdia. Ele é misericordioso para quem ele quer. Vimos a sua soberania em relação à eleição. Vimos a soberania de Deus em relação à oração. Vimos a soberania de Deus em relação à salvação. Diante de tudo isso, meus irmãos, qual deve ser a nossa atitude? Qual deve ser a minha atitude e a sua atitude? Primeiro, confiança em Deus. Confie em Deus. Deus é soberano. Nada irá acontecer sem que Ele o permita. Nada irá acontecer sem que Ele não tenha um propósito para isso. Ninguém pode fazer nada nesse mundo sem que Deus o permita. Confie em Deus. Não importa a circunstância. Não importa o momento que você está vivendo. Confie em Deus. Segunda atitude. Tenha temor a Deus. Tenha temor a Deus. Às vezes, meus irmãos, nós tememos a pessoas, as circunstâncias, e não temos o temor de Deus. Tenha o temor a Deus. O que diz a Bíblia sobre a sabedoria? O temor a Deus é o princípio da sabedoria. Há muita gente que não tem o temor a Deus. Eu estava aqui lembrando uma coisa que eu vi na internet. É uma coisa que fala assim.
A gente está tanto tempo falando sobre a volta de Cristo e as pessoas não estão nem aí. Fala da chegada de um vírus e todo mundo se apavora. Ou seja, as pessoas têm muito mais temor a um vírus do que a volta do Senhor, do que ao próprio Deus. O temor a Deus é o princípio da sabedoria. E uma outra atitude é submissão à vontade de Deus. Submissão à vontade de Deus. E eu quero então, meus irmãos, lembrá-los das palavras de Jó. Quando ele perdeu tudo, a mulher chegou para ele e falou assim: Jó, por que você ainda temes a Deus? Amaldiçoa esse Deus e se mata, e morre. E Jó diz assim: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que você, meu irmão, você e minha irmã, possa louvar esse Deus que é soberano. Esse Deus que reina soberanamente sobre o universo, sobre todas as coisas, inclusive sobre as nossas vidas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Obrigado a Deus por aprender um pouco mais da Tua Palavra. Obrigado a Deus por reconhecer que o Senhor é soberano, que o Senhor governa sobre o universo, que tudo que o Senhor quer, o Senhor faz, que nenhum dos Teus planos pode ser frustrado. Por isso, ó Deus, me ajuda nos momentos difíceis da minha vida a confiar no Senhor. Me ajuda a demonstrar o temor ao Senhor. Me ajuda, ó Pai, a ser submisso à Tua vontade. É o que nós oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixas cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos. Deus abençoe. Aos irmãos que chegaram depois, sejam bem-vindos. Deus abençoe. Louve a Deus por esse Deus que é soberano e esse Deus que reina nas nossas vidas e que reina no universo, hoje e para todo sempre. Amém.